Bonjour, meus amores, Loine Bueno aqui, host do podcast Pode Dar Alô. E hoje temos vários convidados aí. Inesquecível vai ser esse dia porque são várias histórias contadas no mesmo dia. Mas para continuar, estamos aqui no Expo Connection, uma feira que foi feita para empreendedores expor tanto produtos como o trabalho. Então esse podcast é um oferecimento da Expo Connection. Então bora pro vídeo. Bom, pessoal, hoje eu tô aqui com a Elane. Eu vou pedir ela para se apresentar melhor e para a gente dar início aí a toda a trajetória dela. Elane, muito prazer te receber aqui hoje. Tô muito contente. E me conta, mulher, quem é a Elane? Bonjour, merci, Poxa. obrigada pelo convite de estar aqui. Para mim é uma honra. Quem é Elane? Elane é uma baiana de Salvador, 46 anos, estou aqui na França há 1 ano e 2 meses. Certo. E no Brasil, quem era a Elane? Elane, no Brasil, uma cabeleireira, divorciada há 8 anos, uma mulher empreendedora, tenho meu próprio salão. Tenho trabalho para mim no Brasil há mais de 20 anos. E Elane é uma pessoa guerreira, batalhadora, esforçada, sempre lutando atrás dos seus objetivos e sonhos. E de onde surgiu a ideia de começar a mexer com cabelo lá no Brasil? Eu tinha 11 anos de idade quando comecei a trabalhar muito cedo. Eu tinha 11 anos de idade e comecei a fazer unha. 11 11 anos? anos. Realmente, muito cedo. Cedo demais. Aham. Mas você ia com alguém, acompanhado com alguém assim, a trabalhar ou começou com a família? Começou com a minha tia, que ela Ah, também já trabalhava na área e eu gostava de fazer unha tal. Depois eu passei para a área do cabelo e a necessidade também, né? Porque meu pai, um guerreiro, aham. 8 filhos, então comecei a trabalhar muito cedo, até mesmo para ajudar na questão financeira da nossa família. Então você sabe o que é ter maturidade aí rápido. Muito rápido. Com 17 anos, eu comecei a trabalhar de carteira assinada, comecei a construir minha casa. Com 21 anos, já tinha uma casa, casei Que com um carro. isso, gente! Minha Mas vida é tudo muito. com o salão que você conquistou. Tudo com dinheiro de salão. Mas antes eu trabalhava para uma empresa, né, de salão, trabalhava no salão. Aham. Depois eu saí e abri meu próprio negócio na minha casa. E nesse próprio negócio você ficou quantos anos? Nessa parte aí? Mais de 15 anos. Foi Mais de quando. 15 Isso. anos? Foi quando eu Você já tinha decidi. toda uma clientela, Já. tudinho certinho. Tudinho. E você tem filhos? Não, não tive filhos. Não? Fiquei casado durante 16 anos. Não tive Nossa! filhos. Eu já tô com 10, gente. Tô quase. Já tá na hora, se quer. Não, e tá todo mundo falando, né? E aí, cadê o filho? Cadê o filho? É Já uma tem 10 cobrança anos. grande, mas eu realmente não queria filho. E aí, quando você divorciou, foi aonde surgiu a ideia de vir pra Paris ou não? Não, eu tinha esse sonho desde criança. Eu sempre tive esse sonho de Hum. conhecer Paris. Era um sonho meu de criança. Então, quando a gente casa, a nossa vida paralisa um pouco a questão que a gente vai viver com a outra pessoa. Então, nós nos tornamos uma só carne. Então, as decisões de um não é a mesma decisão do outro. Então, o outro tem que sonhar junto com você. Então, era projetos, mas o meu ex-marido não sonhava com o meu sonho. Aham, não E tinha o aí, mesmo propósito. não tinha o mesmo propósito. Então, eu fui. Foi quando chegou a oportunidade, né, de vir. Deus abriu as portas. Eu estou aqui porque foi Deus que me trouxe. E houve essa oportunidade, estou aqui em Paris. Para passar 3 meses, já tem 1 ano e 2 meses. E como que foi assim o coração? Teve que deixar alguém ali muito importante pra você ou você já estava desprendida de tudo? Na realidade, eu já tinha esse projeto desde muitos anos. E é como aquela sementinha estava plantada desde menina Aham. no meu coração. Então, eu esperei a oportunidade que Deus fosse abrir as portas para que eu realizasse meu sonho, porque eu acredito muito que Deus realiza sonhos e eu sou prova viva de um sonho realizado. Teve Lá. alguém que te incentivou? Da onde surgiu? Porque assim, da onde você viu ouvir sobre Paris? Primeiramente, eu sempre
pedi a Deus para que isso fosse concretizado, como eu te falei. E eu tenho uma Aham. amiga, Regina, que mora aqui em Paris. E ela foi a pessoa principal que me trouxe. E ela Uhum. também foi a pessoa que me ensinou hoje a ser cabeleireira. Através Ah. dela, hoje eu tenho minha profissão. Então, eu sou assim, uma pessoa extremamente grata à Regina. E ela estava no Brasil Uhum. e eu estava passando um momento difícil, que eu tive um outro relacionamento, eu estava vivendo também um relacionamento abusivo e eu queria me sair daquilo. Então, juntou ao útil ao agradável. E aí Aham. foi quando eu achei uma oportunidade de vir, ela me convidou e vim passar aqui 3 meses e já estou um ano e 2 meses. Mas a porta foi aberta através, primeiramente, de Deus e segundo a Regina, que é essa minha amiga que morava no Brasil e hoje mora aqui há quase 20 anos. Então, se eu entendi certo, a Regina te ajudou lá no início no Brasil, te Isso, ensinando a o minha cabelo e tal. profissão. Ela veio, e aí você ficou. E Isso. aí Mas eu era muito depois. menina, eu tinha 13 anos de idade, quando eu Aham. comecei a trabalhar com ela no salão, a aprender a E profissão. quando veio a ideia de vir para Paris, você já tinha mais ou menos quantos anos? Ah, eu já estava com 40, Nossa, 40, um longo tempo é aí, né? muito tempo que eu tô com 46. Eu vim ano passado, 44 anos. E como que foi a preparação de vir? Uma Eh, semana. Uma semana? Uau! É muito pouco Uma tempo, semana, mulher. é. Eu já estava me preparando há mais tempo, Aham. mas Mas uma semana você já Deus estava resolveu juntando tudo. Já dinheiro? estava juntando, Você porque já eu estava não com ia. essa ideia? Isso, porque na realidade eu não vinha para Paris, eu ia para Portugal, porque eu fui Hum. informada que era melhor tal, então eu ia para Portugal, mas Deus me trouxe para realizar logo o meu sonho aqui em Paris. E da onde que veio a coragem? Porque assim, queremos, eu acredito que muita gente quer. Sim, sim. Mas e a coragem de realmente falar, não, eu vou. É, a coragem de mim mesma, porque eu Aham. sempre fui muito objetiva naquilo que eu sempre quis. Uhum. Então, eu sempre botei na minha mente que era o que eu queria. Eu não ia passar por cima de nada de ninguém, mas através do meu esforço, Aham. através do meu sacrifício que eu estava fazendo, eu saberia que era uma coisa para mim mesma. E eu tenho aprendido que o sonho que realiza sou eu. Então, eu coloco os participantes se eu quiser nesse sonho, mas o sonho é meu, a história é minha. Deus escreve e eu continuo dando a continuidade do meu sonho. Então, foi através do meu esforço, da minha determinação, da minha coragem, do meu pensamento de sair também de um pouco da minha zona de conforto. Uhum. Por isso que eu resolvi estar aqui. E como que foi passar na imigração? Você ficou nervosa? Não, não, porque na realidade a Aham. gente se organizou, estava o passaporte, estava com o dinheiro que era necessário, né? Os trâmites todos que a Aham. gente faz antes, então foi muito tranquilo. Foi tranquilo. E Isso. como que foi os primeiros meses? Os primeiros dias? Conheceu a cidade, Os chorou? primeiros dias foi, assim, muito feliz, né? Porque quando você Aham. conquista algo que você deseja muito, é como um prazer, é como você estar com fome e você comer, você se saciar, né? Aquela coisa relaxante, aquela coisa do prazer. Então, para mim, foi maravilhoso. Então, conheci Paris, ligando Foi para a à torre? família, fui à torre, conheci a família e ligando para todo mundo, tirando foto, porque era um momento que a minha família, que hoje eu tenho aprendido que é a nossa base, né, Uhum. principal na nossa vida é a nossa família. Então eu queria participar, porque a minha família sabia desse sonho meu. Então eu quis compartilhar com todos, tirando foto na torre, printando, botando nas redes sociais, divulgando, honrando também ao meu Deus por estar realizada, né? Realizar um Uhum. sonho, porque Justo. Paris é um sonho de muita gente, e graças a Deus, infelizmente nem todos vão ter esse privilégio, então eu me sinto muito privilegiada, né? Também, mas que não é impossível para ninguém. Assim como eu consigo, qualquer um pode conseguir. E passando esses dias aí, qual que foi a sua primeira dificuldade? Você lembra de alguma dificuldade assim que você marcou naquele início? Ó, quando eu cheguei logo aqui, como eu sou Aham. muito imperativa, eu sou muito enérgica, eu tenho muita energia, eu não sou uma pessoa de ficar parada. Então eu quis logo trabalhar. Mesmo já trazendo um dinheiro que eu tinha, mas eu quis logo trabalhar. Foi quando apareceu uma oportunidade, eu sou cabeleireira.
Aham. Então, eu sou aquele tipo de pessoa que fazer qualquer coisa que não degrida a minha imagem, a Aham. gente está exposto. A gente sabe que vem para a Europa, você tem sua profissão, mas muitas vezes você não trabalha na sua área logo de Uhum. imediato. Tem a dificuldade da língua, a dificuldade da logística do país, que você vai se adaptar ao que o país te oferece. Não Uhum. você trazendo a sua cultura para impor nesse país. Então, Justo. jamais. Então, você tem que se adaptar ao país. E aí foi quando eu fui, teve a oportunidade de trabalhar no restaurante. E aí eu viajei para uma cidade do norte da França e fiquei lá durante 4 meses. Foi maravilhoso, uma experiência ótima, porque eu já fui casada com chefe de cozinha, então já gosto de cozinhar, gostava, então Uhum. foi. A dificuldade, como sempre, que eu acho daqui é mais a solidão. É. Realmente, né? A gente deixa tudo pra trás. Tudo para E é trás pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente tá acostumada. também. E aí, de repente. E você só tinha a Regina aqui. E eu só tinha a Regina. Foi quando eu conheci lá no Duas Amigas, Aham. Islaine e a Silvia. Aham. Foram Quase não momentos, conheço. foram momentos ímpar, né? Aham. Na minha vida. Porque a gente passava nossos perrengues lá, mas graças a Deus eu digo, para mim, de toda Aham. a época, mesmo passando alguns perrengues, foi a melhor fase daqui da França, foi Sério. conviver com Islândia e com Silvia. E, Deixa eu e deixa eu te falar, vo- pelo que você pensava, por exemplo, enquanto você estava lá no Brasil, você pensava que você ia passar algum tipo de dificuldade aqui? Como que era? O que você estava projetando, o que você estava esperando, realmente aconteceu da maneira que você estava pensando? Ou você acha que, tipo assim, eu pensei que ia ser assim, 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 mas quando eu cheguei aqui era tudo diferente? Pronto, uma pergunta muito importante. Quando nós estamos no nosso país, a gente tem uma visão de que nosso país é o pior país do mundo. Então eu Aham. já tiro isso que não é. Então, quando você projeta, vou pegar um exemplo. Eu tinha uma vida estabilizada, porque às vezes as pessoas saem do seu país para procurar algo melhor, porque está passando dificuldade financeira, tal. Claro, todos nós passamos, mas no meu caso, tenho minha casa, tinha meu salão, tinha a vida extremamente estabilizada, estruturada. Por isso que muita gente não entende o porquê, né? Veio, mas as pessoas não entendem do nosso sonho, da nossa necessidade Uhum. para sair da nossa zona de conforto e às vezes a gente precisa passar por esse período para ter mesmo o amadurecimento. Mas você precisava sair do país? Não, não precisava, mas era um sonho meu conhecer Paris. Então, já que apareceu a oportunidade, aqui estou eu. Mas, como eu sempre digo, expectativa, todos nós, como o ser humano, nós temos. A Aham. realidade é outra. Mas é uma realidade que você imagina que vai acontecer de uma forma fácil, que na realidade não é. Primeiro impacto que você tem é a língua, Uhum. né? Então, hoje eu aconselho a quem quiser vir, estude um pouquinho a língua, aprenda a falar pelo menos algumas coisas básicas, principalmente aqui na França, que a língua é um pouco difícil, né? E os franceses, eles têm essa dificuldade às vezes, não tem muita paciência de É. compreensão e tal. Então, eu acho que o primeiro ponto que a pessoa tem que fazer é estudar a língua, estudar a cultura do país, é ver a logística como é, para poder não chegar aqui e se decepcionar. Uhum. Então, é o primeiro ponto. Uhum. Segundo, é estar disposto a trabalhar em áreas que não é sua. Porque talvez seja um engenheiro, um médico, então talvez você não vai conseguir de imediato isso aqui. E Uhum. segundo, tem todo o trâmite da logística, de você se adaptar à cultura, o jeito dos franceses, o jeito que o país se impõe, a lei, as rigidez. É um país maravilhoso, como o nosso E Brasil, é um país mas também burocrático, muito, muito burocrático. justamente. Muito. Você teve dificuldade com a comunidade brasileira em si? Aqui? É. Ó, tem alguns brasileiros que eles são receptíveis. Outros eu acho que se tornam europeu. Você teve alguma experiência ruim com algum brasileiro? Não, não, não. Ainda não. Ainda não. E Não. nem vai Espero ter, não né? ter, né? É. Porque eu procuro. Nome de Jesus. Tem alguma experiência?
negativa que te marcou muito, assim? Tipo, nossa, quando eu lembro da Europa, eu lembro. E já já a gente vai falar na experiência positiva, mas Sim. tem alguma negativa? Para te falar a verdade, não. Ah, que bênção. Não, porque eu acho que também é como você se impõe. Eu não vejo as coisas de uma forma negativa. Eu sou muito Uhum. otimista. Então, se alguém me olhou de uma É forma a mentalidade. preconceituosa, se alguém não me tratou bem, para mim, vai lá, porque a opinião dela, o jeito dela não me define. Então, o que me define é Deus e eu mesma. Então, negativa, não. E experiência positiva? Tem alguma que te marcou, assim? Todos os dias é uma experiência positiva. Uhum. É só o fato de você estar acordando em um país que te dá um pouco de segurança, você tem uma qualidade de vida melhor em termos de segurança, um pouco de alimentação, acessibilidade a você ter um poder de compra melhor. Então, eu acho que isso já é algo positivo, mas também não é tudo na vida. Porque tudo na vida não é você ter, tudo na vida é você ser, não é Justamente. ter. Porque ter passa e ser é o que te leva aonde você quer chegar. Que é igual a gente estava comentando, você falou sobre manter os valores, né? Isso, Independentemente do país que você mora, você manter seus valores, sempre. justo. E como que tá a questão de aproveitar as coisas aqui? Você tá aproveitando Muito. Paris? Como diz uma amiga minha, eu acho que eu estou aproveitando mais do que quem já vive aqui há muitos anos. Então, Ah, com eu já tive a certeza. oportunidade de viajar. Você tem acessibilidade aqui de você conhecer outros lugares, né? Norte, sul, já vi neve, já fui em lugares lindos aqui. Essa é a oportunidade maravilhosa desse lugar. Também é um lugar que você trabalha muito. Então, se você só ficar focada no trabalho, você não vive. Justamente, entra em Então depressão. você tem que ter esse momento de lazer, porque o país em si ele te oferece essa qualidade de vida. Certo. E sobre o trabalho, continuando, você ficou 3 meses, 4 meses? 4 4 meses. meses no norte, né? Isso, em uma cidade chamada Am, no norte Aham. da França. E depois? Depois eu vim para cá, passei 15 dias em Portugal, fui para Portugal, aproveitei, passei 15 dias em Portugal e vim para cá. Quando chegou aqui, a gente trabalha em birro, em várias outras oportunidades e aí trabalha no salão, cabeleireira. Mas você fala no birro como Como limpeza? limpeza, né? Uhum. E aí Aí depois, aqui na Europa você faz de tudo, né? Você toma, justamente, você é babá, você trabalha na limpeza, que isso não desmerece e nem tira seu valor em ponto nenhum, já que é um justamente. trabalho digno, E eu falo direto, trabalhar na limpeza ganha muito mais muito do mais. que certas pessoas que trabalham no Isso, escritório, porque limpeza geralmente ninguém quer, né? Os nativos mesmo não é querem. Então, quando o imigrante vem, ele vem com força, com garra total, né, não? verdade. E você ganha em euro. Aí você ganha aí. Elane, agora sobre a questão da carreira aí de cabeleireira. Sim, Você tem diferença vamos supor, do cliente brasileiro, do cliente europeu? Você atende europeu também? sim. É, totalmente diferente, né? Porque nós brasileiros, principalmente eu que sou baiana, nós temos essa alegria, essa questão, é da nossa cultura ser amigável, ser espontânea, sorrir muito. E eu sempre, minhas clientes no Brasil sempre diziam que eu era a psicóloga, que ali era o divã, né? Porque o salão é algo que você vai para mexer com a sua beleza, né? Sua autoestima. Então a gente ali troca ideia, você sai bonita, tem gente que chega triste, já sai sorrindo, uma boa conversa, um ombro amigo, porque o salão a gente não só pode imaginar que é um lugar que, pelo menos o meu salão, as minhas clientes, não era um lugar que ela imaginava, não. Eu vou lá porque a Elane vai fazer meu cabelo assim, porque eu adoro o serviço dela, não. É um ombro amigo, uma palavra, ali a gente conversa, dá risada, e aqui é um pouco mais. O francês ele é um pouco mais solista, ele não é muito de conversa. Nós temos essa coisa, né, do latino-americano, do toque, de abraçar, e eles são mais retraídos, mas que é um povo também gentil. Agora, se comparado às minhas clientes brasileiras, não tem igual. E Tem morro de saudade. tem a questão também do horário, que fala que eles são Isso, super e como muito, que é?
No caso aqui, eles são muito organizados, muito sistemático com horário. No Brasil, não, né? Né? O Brasil a Marca tal 10 hora. horas, a cliente chega uma hora e a gente está lá de sorriso aberto, porque a gente precisa também, é uma troca, porque é uma troca, né? O cliente precisa do nosso serviço e a gente precisa também do cliente. Então acaba se tornando uma troca, a gente deixa um pouquinho para lá. Mas aqui realmente tudo é muito sistemático, principalmente eles são muito organizados com horário. Falando sobre sistemático, eles já porque eu fui num salão agora recente, Sim. eles estavam até falando assim: "Não, o francês pediu para me tirar a foto, porque eles não gostam que posta". Não, Você eles são teve muito alguma discretos. Não, ainda não tive essa experiência, não. mas você realmente acha que eles não gostam de tirar foto, essas coisas, de Eu acho que eles não postar? gostam muito de se expor, né? Eu Uhum, acho, eu acho que a cultura francesa ela é um pouco mais fechada. Não é como a gente. A gente tem essa questão de tudo publicar, de tudo expor a vida. E pelo tempo que eu tenho vivido aqui e pela experiência, pelo que eu estou vendo, o francês ele é um pouco mais cauteloso, um pouco mais fechado. Eles uhum. a cultura deles é um pouco mais restrita a eles mesmos. E sobre empreender, você encontrou alguma dificuldade? Vamos supor, colocar empreender no Brasil ou empreender na França? Empreender no Brasil. É, É mas muito por mais quê? fácil. Pela burocracia do país. Uhum. Então se torna um pouco mais difícil. E para encerrar aqui, Brasil ou França? Brasil. Desculpe meus franceses, mas Brasil. A França é um país maravilhoso. E vou falar dos pontos positivos da França. A França você tem poder de compra. A França você tem segurança. A França você tem parques maravilhosos. Você tem acessibilidade a se vestir bem, a comer bem. Você tem acessibilidade a não tanto a violência, porque existe violência, claro, como todo lugar, mas Uhum. aqui é um pouco menos, né, pelo sistema do país. Então, tem todo um sistema por trás disso. Não é muito divulgado, porque é do país. Mas eu digo a você: não importa dinheiro, não importa comer bem, não importa se vestir bem, não importa nada. Quando você não tem um amor, quando você não tem empatia, quando você não tem o calor humano, então, nada disso vale, pelo menos é a minha experiência. Então, hoje, se eu for embora, o que é que eu levo da França? Eu levo da França o amadurecimento de respeitar o meu próximo mais do que eu já respeitava, de saber que a vida do outro não me diz respeito, mesmo se eu sou exemplo, eu não tenho que falar de ninguém. Então, algo que os franceses é maravilhoso, eu tiro o chapéu. Milane, qual foi a maior lição que a Europa te trouxe? A maior lição que a Europa me trouxe, eu posso falar com muita propriedade, é que a sua base, onde quer que você esteja, é sua família. E ficar longe dela, para mim, foi muito difícil, está sendo difícil. Então, hoje eu entendo que você pode estar em qualquer lugar do mundo, mas sem a sua família é muito mais difícil. Então, me mostrou que realmente a família é a base de tudo. E qual conselho que você deixa para quem pensa em vir, para quem já está aqui? Assim, eu posso falar da minha experiência também. Hoje eu aconselho a quem está querendo viver na Europa, não crie muita expectativa, porque a realidade é totalmente diferente. Mas estude a língua, estude a cultura, venha disposto a trabalhar em áreas que não são suas, disposto a aprender e a conviver com a cultura que não é sua, totalmente diferente, e se desprender dos seus achismos, né, que nós vivemos no nosso país, sabendo que você vai enfrentar, outra cultura, uma outra língua, um outro jeito, burocracias de um outro país. Mas se você estiver aberto a tudo isso, você vence e consegue. Então, eu dou esse conselho: estude, procure saber de documentação, se orientar antes, pesquisar, tudo, porque não é fácil não. E eu assino embaixo, viu? Eu também Não é conselho fácil. a mesma coisa. Não crie expectativa. Não crie expectativa, porque a realidade é totalmente diferente, mas é um país lindo, um país lindo. Elaine, muito obrigada. Obrigada a você, minha Você foi uma linda. luz. Oh. Falou.
bem. Oh, obrigada, você é Deus muito possa te gentil. abençoar. Amém, Deus possa multiplicar na sua vida. amém, Possa dar tudo certo. amém. Para você, desejo igual. Você é maravilhosa. Obrigada. Então é isso, pessoal. Ficamos aí pro próximo episódio. Acompanha aí. Deixe seus comentários também. Se você criou expectativa, né? Não É, não vai, queria muito. quem tá assistindo aí já tava com expectativa. E bisu.